E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre persistência e teimosia. E olha só, você ser capaz de diferenciar um do outro é uma habilidade essencial para levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Beleza? Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E olha só, esse vídeo tem o potencial de mudar a sua vida. E eu vou te contar por quê. Porque olha só, se você está me assistindo agora, é muito provável que você tenha um projeto pessoal que você quer levar do seu pensamento para a realidade. E vai chegar um momento, se não chegou ainda, vai chegar um momento do curso da sua jornada que você vai precisar pensar. Tipo assim, eu estou sendo persistente ou eu só estou sendo teimoso? Entendeu? Então assistir esse vídeo vai te ajudar muito. Mas antes disso, olha só, antes da gente ir pro conteúdo, deixa eu me apresentar se você nunca me viu. Olha só, meu caro, meu nome é Carlos Henrique e o meu trabalho aqui é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Todos os vídeos desse canal são apontados para este assunto, entendeu? Ajudar você no seu projeto pessoal. Beleza? E olha só, do que a gente vai tratar hoje? Porque, ó, hoje o papo é foda, entendeu? Vamos lá. A gente vai tratar sobre persistência e teimosia, tá bom? Então, o que você vai aprender no vídeo de hoje? Primeira coisa, o que é persistência? Segundo, o que é teimosia? Terceiro, qual é a diferença entre um e o outro, tá bom? Quarto, qual é, ou melhor, quais são os benefícios de você saber diferenciar na prática quando você só está sendo teimoso ou quando você está sendo persistente. Porque eu vou contar uma coisa para você, a linha é tênue, tá bom? Quinto, eu vou conversar com você sobre as objeções mais comuns que tem nesse assunto. Sexto, eu vou te falar do jeito errado de persistência, também conhecido como teimosia. E no passo 7, no último passo, eu vou te dar o jeito certo, tá bom? De você ser persistente, beleza? Então vamos lá, olha só, vamos pro conteúdo, vamos de cara, tem muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é persistência? Normalmente, persistência é visto como uma qualidade positiva. Significa mais ou menos o seguinte: você estabelece um objetivo e você começa a caminhar na direção deste objetivo. Certo, certo. E você faz o que você precisa fazer. Você faz o que tem que ser necessário para que você atinja o seu objetivo. Você vai com determinação. Você vai com foco. Beleza? Tá bom? Muito bem. Agora, o que é teimosia? Então, a teimosia é um outro jeito de ser persistente. Só que na teimosia, a tua persistência ela é improdutiva. Este é o ponto. Entendeu? Então, o que é a teimosia? A teimosia é uma forma improdutiva de você ser persistente. Tá? E vamos lá, vamos aqui, eu vou compartilhar minha tela para você com fins didáticos, para eu escrever. Vamos escrever para fixar na cabeça muito bem a diferença entre persistência e teimosia. Então vamos começar com persistência. O que é persistência? Persistência envolve seguir na direção dos seus objetivos, certo? Com trabalho árduo e determinação. Certo, certo. Mas agora é que vem o ponto-chave. Olha só. Persistência envolve também vou botar até em maiúsculo, ó, adaptabilidade. Adaptabilidade e disposição para ajustar estratégias conforme o necessário. Então, olha só, persistência. Você caminha na direção do seu objetivo. Muito bem, você tem um objetivo. Então, o teu objetivo, vamos colocar, ele é fixo. Só que
O caminho que você usa para chegar neste objetivo não é fixo, ele é flexível. O que acontece? Você se adapta, entendeu? Você não segue num curso de ação em que você está rígido. Não, você se adapta. Você escuta feedback, né? Você recebe feedback muitas vezes, você recebe feedback do meio. Você recebe feedback do ambiente que está te dizendo, olha, isso aqui não está funcionando. Só que você não se apega ao caminho. Você está fixo no objetivo, mas o teu caminho ele é flexível. Beleza? Estou consultando aqui a minha cola, entendeu? Qual que é o principal ponto? Envolve em você focar no seu objetivo, tá? Vamos colocar, o objetivo é fixo, mas os caminhos para chegar neste objetivo não são fixos, eles são flexíveis. Você pode adaptar o caminho, você pode adaptar a estratégia. De repente você muda a estratégia. Exemplo para você, olha só, este canal que eu montei agora não foi a primeira tentativa que eu fiz. Não, essa é a terceira tentativa que eu fiz. Eu comecei de um jeito, não deu certo, tá bom. Pô, como é que eu faço? Aí eu tentei de outro, também não deu certo. E tá tudo bem. E eu mudei e eu tô tentando dessa vez. Qual é o meu objetivo? Tá? Para você que tá me assistindo, eu vou te contar. Você tá participando do meu projeto pessoal. Compartilhar conteúdo com você é o meu projeto pessoal. Certo, certo. Então este é o meu objetivo. Mas a forma como eu faço este objetivo, o caminho que eu pego, a estratégia que eu pego, ela pode mudar. Beleza? Faz sentido para você? Então tá bom. Agora vamos tratar de teimosia. E qual que é o lance da teimosia? Como eu falei para você, a teimosia ela é uma forma improdutiva de persistência. Você continua persistindo, mas qual que é o ponto da teimosia? Que é um ponto importante. Você não ajusta a estratégia. Você continua da mesma estratégia, você continua fazendo do mesmo jeito. Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte, vamos supor que o seu objetivo seja emagrecer. E você começou com um plano de dieta e atividade física. Tá bom, e você começa nesse plano. E você vê que por alguma razão ele não dá certo. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Pode ser que o plano não dê certo porque ele não se encaixa na sua rotina. Pode ser isso. Porque eu falo para você, eu já comentei em outros vídeos, mas talvez seja o primeiro que você veja, que no ano de 2023 o meu projeto pessoal foi emagrecer. E eu consegui eliminar 20 quilos ao longo de um ano. Só que tem um ponto que para mim, eu demorei para ter resultado. Não foi imediato. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu precisei persistir na estratégia durante um tempo. Então, antes de você falar, puxa, não está dando certo, né? De você medir o resultado, você precisa persistir um pouco. Mas tem um detalhe, por exemplo, né? Voltando para o exemplo de emagrecimento. De repente, você não consegue cumprir o seu plano, você não tem sucesso, não porque a dieta está ruim para você, é porque você não consegue fazer, digamos assim. Entendeu? E você tenta da mesma forma. Não. E nós temos uma tendência a fazer isso. Isso é muito complicado. Tá? Assim, eu acho que o motivo mais forte pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é porque esta diferença entre persistência e teimosia, ela é muito sutil. E esse é o tipo de coisa que você não aprende na escola. Você não tem uma matéria, né? E assim, muitas vezes, os teus pais, as pessoas próximas de você, às vezes elas veem que você está sendo teimoso, mas elas também não sabem a diferença entre persistência e teimosia. A gente não tem aula sobre isso. Então, o que acontece? Eu fui estudar sobre isso, eu pesquisei sobre isso, e eu vi que isso é um tema extremamente importante, tá bom? Porque a gente tende a continuar no mesmo curso de ação. Tá? Então vem cá, vamos voltar aqui para a minha tela e vamos escrever sobre teimosia. Então já definimos persistência, tá aqui bonitinho, certo? E o lance é adaptabilidade no quesito persistência. Muito bem. Teimosia. Como eu falei para você, teimosia é uma forma de persistência improdutiva, onde o indivíduo continua a perseguir
um curso de ação, mesmo quando, olha só, e ó, aqui é o ponto importante, ó, mesmo quando há evidências claras de que é irracional ou improvável que ele tenha sucesso. E olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só. Então, teimosia é você perseguir um curso de ação, certo? Certo. Mesmo quando você recebe informação, que é o que está aqui, ó, você começa a receber evidência, você começa a receber sinal claro de que aquilo não está funcionando, tá? Então, só não está funcionando e você continua e você começa e assim, você recebe feedback do ambiente dizendo, olha, não está dando certo e não vai dar certo. Você não vai ter sucesso com isso. Entendeu? E isso, olha só, isso é muito, 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 muito sério. E aqui eu preciso fazer uma observação. Olha só, fazer um disclaimer aqui. Se é a tua primeira vez aqui, eu vou contar para você como é que eu produzo conteúdo. Eu produzo conteúdo combinado, que é mais ou menos assim, a minha vivência pessoal combinado com as leituras que eu faço. Eu gosto de ler. E por que eu gosto de ler? Porque eu gosto de aprender com quem sabe mais do que eu. Entendeu? E para fazer esse conteúdo aqui para você, eu me inspirei em duas leituras que eu tive. E eu vou só colocar aqui. Primeira leitura que eu tive, que me ajudou a produzir esse conteúdo aqui, foi um livro chamado Pense de Novo. Livro de um autor chamado Adam Grant, salvo engano. Pense de Novo. E o segundo livro se chama Desistir, de uma autora chamada Annie Duke. Caso você tenha interesse, eu muito recomendo essas duas leituras. Então vamos lá. Para você entender de onde saiu isso. Então, o lance da teimosia. Por que isso é tão... Por que isso é tão forte? Porque normalmente quando a gente está sendo teimoso, tem uma série de efeitos psicológicos que a gente não sabe, que a gente não reconhece. E assim você continua e continua e continua. E um ponto muito importante, olha só, não importa o seu grau de escolaridade, tá? Não importa se você é uma pessoa física, se você é uma empresa, se você é um país. Assim, países entram em cursos de teimosia. É que nos livros são chamados de outros nomes. Tá? Mas tem fenômenos psicológicos que o leigo não sabe. Sim, você sabendo já é difícil, tá bom? Você diferenciar um do outro. E quando a pessoa é leiga no assunto, aí é que ela não sabe mesmo, e aí ela entra numa fria, tá bom? E por que normalmente a pessoa é teimosa? E tem algumas razões para a teimosia. Olha só. Primeira razão. A pessoa se recusa a reconhecer fracasso, mudar de rumo. Mesmo quando é obviamente necessário. E tem um nome para isso, isso é um viés psicológico. Detalhe, eu já fiz vídeo sobre isso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e esse viés psicológico se chama escalada do compromisso. É um nome bonito para teimosia. Tá? Então, o que seria a escalada do compromisso? É quando você começa um curso de ação e você começa a receber feedback, então você começa a perceber, opa, isso aqui está errado. Porque, olha só, às vezes tem batalha que você não vai ganhar. Eu tenho 50 anos, e uma das coisas legais da maturidade que eu percebi com o tempo é o seguinte, é você escolher as batalhas que você vai entrar.
Por quê? Porque nem toda batalha você pode ganhar. Eu tenho um exemplo muito simples disso. Nesse livro da Annie Duke, no livro Desistir, ela dá vários exemplos de que as pessoas desistem tarde demais. Um dos exemplos que ela comenta é o seguinte: a guerra do Vietnã que os Estados Unidos entrou. Eles começaram a perceber que eles iam perder a guerra, ou que eles não poderiam ganhar a guerra, acho que no final dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. Muito bem. Só que eles continuaram, e continuaram, e continuaram, e perderam muita gente, perderam muito dinheiro. E eles continuaram num curso de ação que levou à falência. A falência não, mas assim, que quebrou o país financeiramente, matou um monte de gente, e eles perderam. Entendeu? E por que eu tô falando isso para você? Porque imagina o seguinte, imagina os Estados Unidos, a primeira potência do mundo, tá? Ele, o presidente na época, tá? O presidente dos Estados Unidos caiu numa armadilha dessa, ou os governantes de lá caíram numa armadilha dessa, imagina eu ou você. Então é muito fácil a gente cair nisso. Então é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, tá bom? Outra coisa, voltando aqui para minha tela, outra coisa que acaba impulsionando a teimosia, que é o seguinte, é o medo. Ops. O medo do fracasso. Apego ao investimento anterior, que isso aqui é conhecido como custos irrecuperáveis. Ou a necessidade de manter uma identidade auto-atribuída. Olha só, isso aqui é sério, volta aqui para mim. Medo do fracasso. O que acontece? Você começa num curso de ação, seja ele qual for, e você percebe que você não está, assim, que você está recebendo feedback negativo. Muito bem. Aí você pensa assim, não, eu só vou ser fracassado se eu desistir. E nessa brincadeira, você vai se afundando, e se afundando, e se afundando, e se afundando. Tem um outro livro que fala sobre isso, é um livro muito interessante, chamado O Poder do Hábito. Só que no Poder do Hábito, este tema é tratado de uma outra forma. Está mais pro lado do vício e conta a história de uma moça, neste livro, No Poder do Hábito, que ela perdeu absolutamente tudo por conta do jogo. Ela acabou se viciando em jogo e ela entrou e ela começou a perder dinheiro, ela perdeu a economia, ela perdeu a casa, ela perdeu a herança da família, ela perdeu tudo. Porque quando você está num curso de ação, é muito de... Se você não está com muita serenidade, se você não está muito tranquilo, com muito bem assistido, digamos assim, você dança. Entendeu? Tem um outro ponto aqui que é o seguinte, olha só, apego ao investimento anterior. O nome disso é falácia do custo irrecuperável. E o que é isso? Olha só, eu caí nisso esses dias. Eu vou te contar, você vai entender. Faz uns 2 meses, eu saí para jantar com a minha mulher e a gente foi num restaurante. E a fila estava enorme. Entramos na fila. Quando passou mais ou menos uns 20 minutos, eu falei para minha mulher assim, eu falei, amor, vamos embora? Vamos embora, vamos para outro lugar? E ela me disse a seguinte frase. Ela falou assim, puxa vida, mas a gente já está aqui há tanto tempo. Né? Não, vamos ficar mais um pouco. Ficamos 2 horas na fila. A refeição foi ótima, não tenho do que reclamar. Mas, para que você entenda, a falácia do custo irrecuperável, o que é? É um pensamento, é o seguinte pensamento, assim, puxa vida, eu já botei tanto tempo, eu já botei tanto dinheiro, eu já botei tanto recurso, seja ele qual for. E aí eu acabo ficando, e eu acabo ficando, e eu acabo ficando. Certo? Certo. E aqui eu acabei de falar para você também de que essa teimosia pode ser causada por uma identidade auto-atribuída. O que é isso? Eu vou te contar uma história que você vai entender. Nos anos 80, aqui no Brasil, tinha uma loja chamada Sears. Muito bem.
Só que a Sears não era brasileira, ela era americana. E ela foi fundada no final dos anos 1800. Muito bem, era uma loja centenária. Só que o que acontece? Ela era uma loja de varejo. E, salvo engano, no início dos anos 20, a Sears era uma varejista e ela abriu um ramo de serviços financeiros. Muito bem. Quando chegou em meados dos anos 70, o braço varejista desse conglomerado estava indo mal financeiramente. Tá? Mas o braço financeiro dessa empresa, desse grupo, estava indo muito bem. E adivinha o que eles fizeram? Né? Os donos do negócio como um todo. O que eles fizeram? Eles pegaram os negócios que estavam indo muito bem, que era o braço financeiro, e eles venderam este braço financeiro, pegaram todo o dinheiro que eles ganharam dessas empresas que estavam indo muito bem e colocaram todo o dinheiro nas empresas que estavam indo muito mal. E adivinha o que aconteceu? Se você pensou, eles perderam o dinheiro, você acertou. Eles perderam o dinheiro. E por que eles fizeram isso? Porque a identidade que eles acreditavam que eles eram, eles se viam como uma empresa de varejo, não como uma empresa de serviços financeiros. Então, aquela identidade que eles mesmos se atribuíram, levou eles para o buraco. Entendeu? Então, olha só, de repente, você está num curso de ação, tá, onde você está sendo teimoso. Por quê? Porque você disse assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Você precisa? Não. Mas você é livre para escolher o que você quer fazer. Entendeu? Então, olha só, vamos lá para o ponto 3 agora. Por quê? Nós já vimos o que é persistência, nós já vimos o que é teimosia, tá? E vamos pegar agora a essência dos dois. Olha só, qual é a diferença entre... Ops, deixa eu voltar aqui. Qual é a diferença entre os dois conceitos? Qual a diferença entre persistência e teimosia? E olha só, a persistência envolve adaptabilidade de estratégia, certo? Certo. Então, olha só, eu estou com foco no meu objetivo final, mas a estratégia que eu levo, que eu utilizo para chegar até lá, ela pode variar. Eu adapto a minha estratégia. Certo, certo. E a teimosia? A teimosia não. Então, a principal diferença entre a persistência e a teimosia é a adaptabilidade. Então, deixa eu colocar aqui. Ops. Vamos escrever para fins didáticos. Qual é a diferença entre os dois conceitos? A principal diferença entre persistência e teimosia é que a persistência envolve adaptabilidade. Ó, a principal diferença entre persistência e teimosia é que a primeira envolve adaptabilidade, enquanto que a segunda, a teimosia, é rígida e inflexível, prendendo-se a um curso de ação, mesmo quando ele claramente não está funcionando. Então, deixa eu acertar aqui, rígida, inflexível, quando... Diferença entre os dois conceitos. Muito bem. Percebeu a diferença? Persistência, flexibilidade no caminho. Teimosia, rigidez no caminho. Certo? Beleza? Tamo junto. E agora vamos para o próximo ponto. E o próximo ponto é o seguinte: quais são os benefícios de você saber diferenciar na prática, tá?
quais são os benefícios de você saber diferenciar na prática entre persistência e teimosia. Beleza? Então eu vou falar aqui para você e a gente vai para minha tela para escrever, para gravar bem. Primeiro, você vai alcançar o seu objetivo com mais facilidade. Parceiro, olha só, tua vida vai ficar mais fácil. Porque eu vou falar para você, não precisa ser difícil. Não precisa. Pode ser o quão difícil você quiser, mas não precisa. Certo? Certo. Segundo, vai te evitar frustração. Por quê? Porque de repente, você olha e fala assim, cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Não, opa, ó, eu vou entrar nessa barca furada? Não. Você já evita. Você começa a ver que é interessante que falam que... E eu vi uma mulher falando que na maturidade, o que a gente fica maduro é nesse sentido. Você vê com muita antecedência quando o negócio é uma barca furada. Tá bom? E a terceiro benefício. Você vai tomar decisões mais inteligentes. Certo? Então vamos lá, vamos para minha tela. Vamos escrever isso para fixar. Benefícios de saber diferenciar persistência e teimosia na prática. Então, benefício A. Primeiro benefício. Você vai alcançar seus objetivos com mais facilidade. Ou seja, meu amigo, você não vai sofrer tanto. Não precisa. Entendeu? Por quê? Por que mais facilidade? Porque você vai adaptar a sua estratégia. O seu objetivo continua o mesmo, tá bom? Só que você adapta a estratégia. Por exemplo, imagina, vamos voltar para o exemplo de emagrecimento que é bem fácil. Imagina que você tem uma dieta e você tem um plano de exercícios. Muito bem. Só que você odeia ir para academia, por exemplo. Uma pessoa teimosa, ela fala assim, eu vou gostar e tal, e fica difícil para ela. E assim, a gente não consegue fazer por muito tempo algo que traga dor. Então, com o tempo, ela desiste. Ela força. Agora, uma pessoa que é persistente, o que ela pensa? Tá, puxa vida, eu preciso fazer atividade física e eu preciso fazer uma dieta. Por exemplo, eu detesto academia. Mas de repente tem alguma outra coisa que eu gosto de fazer. Ah, eu posso ver natação. Ah, eu posso fazer caminhada. Ah, eu posso fazer dança. Ah, eu posso fazer um monte de coisa. Eu ia na academia até antes da pandemia. E era interessante, porque tinha academia tradicional e tal. E lá tinha um espaço que tinha aula de dança que lotava de gente. Lotava. E assim, as aulas do cara lotadona, tal, ritmo forte, e o povo ia dançar, saia pingando de suor, mas ia dançar. Então, uma pessoa que é persistente, o que ela faz? Puxa, eu não gosto de academia, eu vou fazer aula de dança, eu vou fazer yoga, eu vou pedalar. Ela é flexível no caminho, beleza? E quando você é flexível, uma hora você acaba encontrando alguma coisa que você gosta. E aí você vai, tá bom? Fica mais fácil. Segundo ponto, olha só, deixa eu voltar aqui. Pronto. Você evita frustrações e perda de tempo. Nesse exemplo que eu dei para você, ao invés de você ficar lutando para se obrigar a fazer alguma coisa que você não gosta, você vai procurar alguma coisa que você gosta. Então, você evita de se frustrar, porque é frustrante. Você tentar e não conseguir é frustrante, entendeu? E você só perde tempo. Você não avança e você perde tempo, certo? E, por último, terceiro, você toma decisões de forma mais inteligente. Porque olha só, normalmente quando a gente está sendo teimoso, o que está falando é o ego no sentido de arrogância, no sentido de orgulho, entendeu? Então você não está tomando uma decisão usando a parte racional, você está tomando uma decisão usando a parte emocional e usando a parte emocional da pior forma.
Um disclaimer, a gente sempre toma decisão emocionalmente, tá bom? Mas o ponto é o seguinte, e só concluindo o raciocínio, e ainda vou fazer vídeo sobre isso, mas você tomar decisão com base em orgulho é burrice. É burrice e perda de tempo. Então, você continua assim, e você já deve ter tido alguém muito próximo a você que você está vendo, o fulano só está sendo teimoso. Ou a fulana está insistindo, é muito comum com relacionamento, tá? Que a gente insiste em relacionamentos ruins por longo tempo, mesmo quando está claro que não vai, entendeu? Então, primeiro benefício, alcançar os objetivos com facilidade. Segundo benefício, você vai evitar frustração e perda de tempo. Terceiro benefício, você vai tomar a decisão mais inteligente. Mas tem um ponto, que agora eu imagino que você esteja pensando isso. Você pode falar assim para mim, Carlos, mas e se eu desistir cedo demais e me arrepender? E se eu me arrepender? Entendeu? Essa é uma objeção comum. E é disso que nós vamos tratar agora. Vamos tratar das objeções. Porque objeções, elas existem e é importante que a gente saiba lidar com elas. E como na nossa cultura a persistência e a teimosia tem uma linha muito tênue que nem sempre está clara, então vamos colocar aqui para ver se dá uma clareada. Então, primeira objeção. Carlos, mas... Deixa eu botar aspas aqui. Mas e se eu desistir cedo demais? Não irei me arrepender? Uma das coisas mais interessantes desse livro Desistir, que ela fala sobre isso, tá? Que muitas vezes a gente persiste, assim, tem uma frase de administração que é interessante, que eu já vi algumas pessoas falando, que é mais ou menos o seguinte: qual que é o melhor momento de você demitir alguém, algum funcionário? E a resposta é, da primeira vez que isso te passou pela cabeça. Por quê? Porque quando você pensa em demitir a pessoa já está dando sinais de que não é um bom negócio. Mas o que nós fazemos? Nós continuamos, e nós continuamos, e nós continuamos. Certo. Tem uma necessidade humana, uma das necessidades humanas, que é a nossa necessidade de ter certeza. Então a gente fala assim, puxa vida, não é crença comum, vamos colocar, é uma crença comum que as pessoas falam. Eu só vou ter certeza se eu tentar. Muito bem. Só que tem coisas que você não precisa entrar para saber que não é uma boa ideia. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que eu estou num bar, tal, eu estou bebendo e um cara, bebendo Coca-Cola, não importa, mas imagina que eu estou num bar e um cara muito maior, muito mais forte, que eu vejo que o cara é lutador, me chama para briga. Eu posso dizer para você assim, mas eu não tenho certeza se ele vai me bater. Mas eu posso dizer para você, mas amigo, eu preciso ter certeza. Tem situações que mesmo que eu saiba, assim, mesmo que eu não entre, eu sei que não é uma boa ideia. Eu sei que não é uma boa ideia, não precisa ser um gênio. Vou dar um outro exemplo para você. Faz uns 2 anos isso. Eu estava voltando de Uber, voltando para casa de Uber num sábado à tarde. E o que aconteceu? O rapaz, a gente passou perto da Cracolândia aqui em São Paulo. O rapazinho estava com a janela do carro aberto e veio alguém assaltou ele, levou o celular dele embora. E o que acontece? Estava perto da Cracolândia. E ele queria, o motorista do Uber, entrar na Cracolândia para pegar o celular de volta. Aí tem um detalhe. Ele não era de São Paulo, o motorista não era de São Paulo. Ele estava desarmado, ele não era treinado. Pergunta que eu tenho para você. Eu preciso dizer para você que ele entrar na Cracolândia para tentar pegar o celular dele era uma ideia ruim? Não precisa. Era uma péssima ideia. Você está entendendo? Então tem coisas que, são exemplos extremos?
São, mas olha só, tem coisa que você não precisa ser um gênio para saber que não é uma boa ideia. Que nem eu disse para você no exemplo da briga. Opa, eu posso entrar na briga com o cara para ver? Posso. Mas qualquer que seja o resultado, talvez não seja uma boa ideia. Mas vale a pena eu dar um passo para trás. Você está entendendo? Outra coisa que segunda coisa que você pode me dizer, e isso é muito comum, tá? Da pessoa, você pode me dizer assim, Carlos, mas e se me chamarem de desistente? Arregão e coisas do gênero. Amigo, olha só, uma coisa importante. Eu não jogo pôquer, tá? Não sei se você joga, mas nesse livro da Anne Duke que eu comentei com você, ela comenta o seguinte, que os maiores jogadores de pôquer, eles não entram em todas as mãos. Não é em toda jogada que ele entra. Por quê? Porque ele recebe as cartas, ele olha, isso aqui não tá bom, ele passa. Ele não entra. Então, é uma coisa que ela fala. Os novatos, o cara que tá começando, o cara que tá aprendendo, ele entra em tudo. Mas o cara que já tá experiente, os profissionais, os mais velhos, não é em tudo que ele entra. Então, eu vou dizer uma coisa para você, parceiro, não é em toda briga que você entra. Olha só, meninos, meninas, não é todo relacionamento que vale a pena. Não é todo trabalho que vale a pena. Não é. Então, tem coisas que é sábio você desistir antes de você começar. E se me chamar de desistência, foda-se. Não importa. O que importa é a tua integridade. Você entendeu? E por último, olha só. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Essa terceira objeção eu entendo e eu vou realçar para você. Toma cuidado com ela. Vou escrever aqui para você. Terceira objeção. Você me fala assim, Carlos, mas eu já investi tanto tempo e dinheiro nisso. O que você está fazendo? Isso aqui é a falácia do custo irrecuperável. O que acontece? O que está acontecendo na prática? Você está deixando que decisões que você tomou no passado direcionem a decisão que você vai tomar no futuro. Isso é complicado. Então, olha só. Vamos colocar que você montou um negócio e você pegou 10 mil reais das suas economias, ou 20 mil, ou 10% das suas economias e você investiu. E o negócio não está indo bem. Aí você põe mais 10%. Aí você põe mais um pouco. Aí você põe mais um pouco. Você realmente vai esperar que este negócio que não está indo bem consuma todo o seu dinheiro, como aconteceu com o lance da loja Sears que eu falei para você, ou você vai se retirar antes? Então, olha só a importância desse tema. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se você tem a visão, isso aqui não é bom, ou você não entra, ou se você entrar, você põe só um pouquinho. Você não precisa perder tudo. Você não precisa ser teimoso. Eis o ponto. Você não precisa. E assim, muitas vezes, sabedoria é você reconhecer que você errou. Olha só. Carlos, me dá uma dica, como é que eu reconheço que eu errei sem precisar me afundar? Tem um conceito, e é um conceito que eu aprendi, eu vou escrever para você. Isso é muito importante. Vamos lá para minha tela. Olha só, para evitar que você caia nessas armadilhas, tá? Só, detalhe, galera, olha só isso já vale o joinha. Esse conceito que eu vou passar para você agora, tá? Ele já vale o like aqui. Então vamos lá, olha só. Pensamento base 0. Eu aprendi com um cara chamado Brian Tracy. E o que diz o pensamento base 0? E eu vou voltar aqui para mim, que eu quero olhar nos seus olhos. E o pensamento base 0 fala o seguinte, olha só. Sabendo o que eu sei hoje sobre esta pessoa, sobre esta empresa, sobre essa situação, não importa. Sabendo o que eu sei sobre X, vírgula. Se eu pudesse voltar no tempo, eu
entraria num relacionamento com esta pessoa, com esta empresa, ou com essa situação? Eu começaria esta situação novamente? Por que essa pergunta é tão importante? Porque se você está num relacionamento com alguém, não importa que tipo de relacionamento, tá? Não importa. E você pensa assim, sabendo o que eu sei dessa pessoa, se eu voltasse no tempo, eu começaria a me relacionar com ela de novo? Se a tua resposta for não, opa, acabou. Não, eu não começaria. Então o que você faz? Você faz um plano para terminar. Ou então você está numa empresa. Tá. Sabendo o que você sabe hoje desta empresa, se você pudesse voltar no tempo, você entraria nessa empresa de novo ou teria relação com essa empresa de novo? Se a resposta for não, o que você faz? Você faz um plano para você sair. Então, esse conceito pensamento base zero, ele é muito bom. Por quê? Porque ele evita que você entre nessa armadilha da falácia do custo irrecuperável. Porque chega um momento que você fala assim, puxa, porque na verdade nós estamos tomando a decisão todo dia. Se você está num relacionamento ruim, numa empresa ruim, numa situação ruim, você está tomando todo dia a decisão de continuar. E quando a resposta a essa pergunta é não, você fala, tá bom, então como é que eu saio disso? Você para de se debater, entendeu? E já começa num curso de ação. Para quê? Para você sair. Beleza? Tá bom? Então tá. Então agora, para já nos encaminhando para o final, vamos falar do jeito certo e do jeito errado. Mas vamos começar pelo errado. Então, jeito errado de persistir. Vamos aqui para minha tela. Deixa eu voltar aqui. E é interessante que eu tô gravando o vídeo aqui para você. E a leitura ela funciona assim. Eu li esses livros faz tempo, mas à medida que eu venho conversando com você, as ideias, eu começo a lembrar das coisas e eu começo a colocar aqui. Então vamos lá. Jeito errado de persistir, também conhecido como teimosia. E no jeito errado, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai ignorar. Olha só. Ignorar. Ih, caramba. Só um minutinho aqui. Deixa eu mudar aqui. Isso. Você vai ignorar os sinais de alerta. Eu escrevi errado. Então, eu vou botar os 3, aí eu já volto para mencionar um por um. Ter medo de tem medo de mudar. Se apegar ao passado. Vamos lá. Jeito errado de você persistir. Primeira coisa, olha só, você vai ignorar os sinais de alerta. E o que seria um exemplo de um sinal de alerta? Olha só, eu tenho contato com algumas pessoas e elas tomaram um golpe de uma empresa, mas foi algo mais ou menos assim. Num mês a empresa atrasou o salário. No outro mês a empresa sumiu e não pagou ninguém. Então, o primeiro mês que ela atrasou o salário é um sinal de alerta. E aí eu falei para a senhora, para a mulher, eu falei assim, olha, fulana, isso aqui não é bom, essa empresa não é confiável. Começa a procurar outro emprego. Porque é um sinal de que ela vai te deixar na mão. E ela deixou na mão. Eu vou te dar um outro exemplo com relacionamento. Há uns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu tive uma namorada que teve um namorado anterior, quando ela era bem novinha. E um dia, ela teve uma discussão com ele e ele deu um tapa no rosto dela. Ela acho que devia ter uns 19, 20 anos, alguma coisa do gênero. E o rapaz, o ex-namorado, deu um tapa no rosto dela. Eles estavam namorando. Ela falou pra mim assim, Carlos, nesse dia o nosso relacionamento acabou. Porque eu percebi que aquilo ali não ia ser bom. Aí eu digo pra você, isso, ela percebeu um sinal de alerta. Opa, ele levantou a mão pra mim, ele me agrediu, e ela já tinha tido esses problemas em casa. Ela falou assim, não, acabou. E depois ele veio, ele jurou, ele rastejou, ele pediu pra voltar, e se arrependeu e o caralho. Mas não, ela falou assim, acabou, acabou, acabou. Então ela não ignorou um sinal de alerta. Certo, certo. Ter medo de mudar. Segundo jeito errado. Qual é o ponto? A mudança
É difícil? Sim, a mudança é difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro é configurado para manter a gente fazendo a mesma coisa, por gasto, por economia de energia, tá bom? Mas olha só, do momento em que você tem medo de mudar, é complicado. E o que eu sugiro para você? Ao invés de ter o medo da mudança, tenha medo de uma situação ruim lá na frente, beleza? E o terceiro, se apegar ao passado. Em que sentido? Nesse exemplo de relacionamento. Puxa vida, o rapaz agrediu a moça. Aí ela pensa, nossa, mas o nosso casamento foi tão bonito, mas a gente foi tão feliz, mas a lua de mel foi em Paris e tal. E eu falo pra você, minha filha, olha, isso é uma barca furada, porque as coisas tendem a escalar, as coisas tendem a aumentar. Beleza? Faz sentido pra você? As três características do jeito errado. Então agora vamos para o jeito certo, tá bom? E olha só, no jeito certo, vamos para minha tela aqui. E no jeito certo, nós vamos começar com o seguinte. Olha só. Primeiro ponto do jeito certo. Definir objetivos claros e realistas. Criar um plano de ação flexível. Terceiro, muito importante, buscar feedback e apoio. Celebrar seus progressos. E por último, mas não menos importante, deixe-me ver, é isso mesmo, aprender com os erros. E agora vamos passar em um por um. Olha só. Definir objetivo claro e realista. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós não temos clareza, tá? Em que sentido? Olha só, meu exemplo aqui. Eu estou produzindo conteúdo. Eu tenho um objetivo? Tenho um objetivo de transmitir conteúdo por meio das plataformas digitais. E aí eu coloco o seguinte, olha, eu quero ter um canal no YouTube, por exemplo, de 10 milhões de inscritos em um ano. 10 milhões de inscritos é realista? É sim, mas não em um ano. Então o que eu estou fazendo? Eu estou viajando. Não precisa. Olha, isto é um processo, isso leva tempo. Então, qual que é o ponto que normalmente, e eu errei durante muito tempo? O ponto é o seguinte, a gente vê a exceção e toma pela regra. Em que sentido? Você vê uma pessoa lá que conseguiu os 10 milhões de inscritos num curto período de tempo e você coloca essa meta gigante. O que você está fazendo? Você está dando um tiro no seu pé. E eu ainda vou fazer, já devo ter feito, que eu faço vídeo toda semana. Gente, parênteses aqui, domingo, 17 horas, tem live. Tá bom? Todo domingo, 17 horas, tem live para ajudar você a levar seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Mas voltando aqui. Então, olha só, eu tenho objetivo, sim, mas o meu objetivo é de produção. Então, a minha meta, produzir o melhor conteúdo, a melhor live que eu puder fazer para você, todo domingo, 17 horas. Certo? Certo. Olha só, segundo ponto, criar um plano de ação flexível. O que é isso? Olha só, vou te dar o meu exemplo. Todo domingo, 17 horas, tem live. Muito bem. E no domingo que eu não puder fazer a live, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para você um conteúdo gravado. No horário da live, bonitinho, mas vai ser gravado. Porque o importante não é se eu estou ao vivo ou não. O importante é que eu disponibilize para você o conteúdo. Por exemplo, o conteúdo de hoje, ele está sendo gravado. Quando eu gravo o conteúdo, eu tenho flexibilidade de gravar. Normalmente eu gravo num dia, normalmente eu gravo às sextas-feiras, e ele vai ao ar às quartas-feiras, mas se eu tiver um problema na sexta, eu gravo na quinta, e assim sucessivamente. Ele é flexível, não está escrito em pedra. Então, no ponto 2, você vai criar um plano flexível. Ponto 3, terceiro passo. Olha, extremamente importante é você buscar feedback. O que é feedback?
E olha só, eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Eu acho que ele foi ao ar antes desse aqui. Procura aqui no canal, na playlist Só as Melhores Ideias. Você vai ver um vídeo falando sobre feedback. Qual que é a importância do feedback? Feedback é um presente para você. É um presente que a pessoa está te dando. No feedback, você está tendo informação de um outro ponto de vista diferente do seu. Então, olha só, seja o que for que você vai fazer, quando você tem um feedback, a pessoa está te dando, a pessoa está te dando informação que sozinho você não teria. Exemplo para você, eu moro em prédio e aqui no meu prédio tem academia e tem vários personagens trainer que dão aula aqui para os moradores. E eu observo os caras trabalharem e é interessante que eles vão, né, para o aluno e ele corrige no detalhe. Entendeu? Uma coisa que o aluno sozinho não veria. Mas o personal trainer dando feedback vê. E se você não se convencer disso, pode ser que você não se convença, mas pensa no seguinte: todo profissional, não importa qual seja o profissional, não importa qual esporte seja o profissional, todo o profissional, ele tem treinador. Você pensou em profissional? Pensa, jogador de futebol, multimilionário, bola de ouro, melhor do mundo. O melhor do mundo tem treinador. Certo? Certo. Então, por que ele precisa? Por que ele tem? Porque ele precisa receber feedback externo. Beleza? Beleza. Quarto, o que você vai fazer? Você vai celebrar o seu progresso. Por que isso é tão importante? Porque nada te motiva mais do que você fazer progresso. E mesmo que o progresso é pequeno, mas você está fazendo progresso. Olha só, se você olhar os meus vídeos, se você, por favor, olhar com carinho os meus vídeos, mas se você olhar meus vídeos, sem brincadeira, se você olhar, você vai ver que um está diferente do outro. Porque eu fui recebendo feedback, eu fui ajustando. Tá bom? E olha só, por fim, aprender com os erros. Mas você só consegue aprender com os seus erros se primeiro você receber feedback, segundo, você não for teimoso, terceiro, você pegar uma fonte externa. Olha só, os meus vídeos, tem 2 rapazes que olham para mim e muitas das melhoras que eu fiz essas melhoras porque eu recebi feedback deles, eu fui ajustando. Entendeu? E assim, se você olhar, você vai ver que às vezes a câmera tá num lugar, tá no outro, diferença de roteiro e tal, porque eu fui ajustando, porque eu fui recebendo feedback, mesmo meu às vezes, porque uma coisa é eu gravar como eu tô gravando, outra coisa é eu assistir. Aí eu percebo, puxa, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. E eu vou mudando. Entendeu? Então, o que você vai fazer no jeito certo? Você vai definir um objetivo claro e realista. Segundo, você vai criar um plano flexível. Terceiro, você vai buscar feedback. Você vai buscar um retorno externo. Quarto, você vai celebrar o progresso. E quinto, você vai aprender com os erros. É isso. Não tem mistério. Tem um monte de coisa. Mas não tem mistério. Beleza? E olha só, meu caro, estamos chegando ao final desta live, tá bom? E como sempre, o que nós temos? Não é live, é vídeo. O que nós temos ao final dos vídeos, normalmente? O famigerado, o maravilhoso, o imprescindível resumão. Então, no resumão, o que nós vamos falar agora? O que eu vou falar no resumão? O resumão, meu amigo, é o seguinte. Nós vamos dar geral no que nós falamos neste vídeo. E olha só, voltando aqui para a minha tela, qual foi o tema do vídeo de hoje? Um dos vídeos mais importantes, um dos assuntos mais importantes da sua vida, porque você saber a diferença entre teimosia e persistência vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Primeiro, o que é persistência? Né? Persistência é você perseguir um objetivo. Mas você vai perseguir de qualquer jeito? Não. Você vai perseguir com flexibilidade e adaptabilidade. O que você vai fazer? Você vai ajustar a sua estratégia. Certo? Certo. O que é teimosia? Teimosia é a persistência improdutiva. É você seguir num curso de ação que você está indo, mesmo que você perceba, mesmo que você receba a informação de que aquilo não está funcionando. Então, qual que é a principal diferença entre persistência e teimosia? A persistência, ela é flexível, ela é adaptável.
tá bom? Enquanto a teimosia, ela é rígida e ela é inflexível. Beleza? Qual que são os benefícios de você aplicar esses conceitos na prática, na sua vida? Primeiro, você vai alcançar seus objetivos com muito mais facilidade. Segundo, você vai se frustrar menos e você vai evitar perda de tempo, tá bom? Terceiro, você vai tomar decisões de forma mais inteligente. Mas aí, você pode ter objeções e todo mundo tem. E você fala assim para mim, Carlos, mas se eu desistir cedo demais, eu não vou me arrepender? E eu digo para você, meu amigo, muitas vezes, olha só, quando você pensa no cedo demais, na verdade é o primeiro alerta para você mudar a sua estratégia. Não necessariamente mudar o seu objetivo final, mas mudar a sua estratégia. No exemplo que eu te dei da mocinha que eu conheci, que ela tomou um tapa do namorado, qual era o objetivo? O objetivo não era casar com ele. O objetivo era ter um relacionamento saudável. Muito bem. Com ele ou com qualquer outra pessoa. O objetivo era ter um relacionamento saudável. Ah, não foi com ele, não foi com ele, foi com outra pessoa. E tá tudo bem. Tá bom? E se me chamarem de desistente? Meu amigo, não importa do que vão te chamar. O que importa é o seguinte, ou covarde ou qualquer coisa. O que importa é você pensar, vale mesmo a pena eu entrar nisso aqui? Será que vale a pena? E o terceiro ponto, que é a falácia do custo irrecuperável, é de você pensar assim, tá, Carlos, mas caramba, né? Eu já coloquei tanto tempo, eu já coloquei tanto dinheiro nisso. E eu falo para você, quando você se sentir pensando nisso, você vai recorrer ao conceito que eu falei para você, que é o pensamento base zero. E o que diz o pensamento base zero? Olha só, relembrando, sabendo o que eu sei sobre X, pode ser esta pessoa, esta empresa, essa situação, não importa. Sabendo o que eu sei sobre X, vírgula, se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria o relacionamento, a empresa, a situação novamente? Então, se a tua resposta for não, você já sabe, acabou, eu vou sair disso aqui. Significa sair de qualquer jeito? Não. Significa fazer um plano e sair de acordo com esse plano. Porque senão, se você sair de qualquer jeito, ao invés de um problema, tipo, se sair de um problema criando outro, aí não ajuda, tá bom? Qual que é o jeito errado de ser persistente? O jeito errado é teimosia. E assim, primeiro, você vai ignorar os sinais de alerta. Segundo, você vai ter medo de mudar. Terceiro, você vai só pegar o passado. E você não precisa disso. Muito bem. Qual que é o jeito certo de ser persistente? Primeira coisa, você vai ter um objetivo claro e definido, tá bom? Segundo, o teu plano vai ser flexível. Você tem um plano de ação flexível, como eu tenho aqui, produzindo conteúdo para você. Terceiro, você vai receber feedback externo. Sim, você vai ouvir e você vai ajustar a atuação de acordo com o feedback que você receber. Quarto, você vai celebrar o seu progresso, tá bom? E quinto, você vai aprender com os seus erros. Porque do momento, e olha como as coisas se amarram, do momento em que você definiu um objetivo claro, muito bem, você cria um plano flexível, o que significa isso? Você não está preso nele, porque você vai receber feedback, você vai ajustar, certo? Certo. Você vai fazer progresso, mas vai acontecer de você errar. E quando você errar, você vai, opa, eu errei, o que eu posso aprender com isso? Eu vou fazer um curso de ação diferente. Beleza? Olha só, meus queridos e queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer gravar esse conteúdo para você. Olha só, se você não deixou o joinha, olha a qualidade do conteúdo, aproveita, deixa agora. Entendeu? Uma outra coisa que até esqueci de perguntar, dizer, comenta aqui embaixo para mim alguma dificuldade que você teve ou que você esteja tendo, ou se você já viveu isso de persistência e teimosia, aonde que você foi teimoso, ou se você conhece alguém que neste exato momento está sendo teimoso, tá bom? Detalhe, compartilha esse conteúdo. Se tem algum amigo seu que está dando cabeçada e precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ele. Tá bom? Compartilha. E olha só, vamos lá. Muito obrigado pela atenção. É um prazer, foi um prazer estar aqui. Domingo, 17 horas, tem live. Tá bom? Tá? E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. A gente se vê na live, nos comentários, no Instagram. Eu tô em todos os lugares. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana e a gente se vê na próxima. Abraço!